Paz do Senhor, irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nessa oportunidade, quero ler o texto que está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, versículos 31 a 38. Assim está escrito na Palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Este é o texto para esta noite. Quero falar sobre aprendendo com Jesus a realizar a obra de Deus. Esse texto que acabei de ler, ele retrata uma ocasião em que Jesus estava juntamente com os seus discípulos e Jesus estava realizando a obra que Deus, o Pai, lhe havia confiado. E o texto começa dizendo que Jesus percorria. Isso quer dizer, Jesus andava pelos lugares, Jesus caminhava, Jesus se movimentava. Jesus estava em constante ação, agindo, andando, caminhando, prosseguindo. Este era o prazer de Jesus, juntamente com seus discípulos, para cumprir a vontade de Deus. E diz-nos aqui que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, tantas quantas houvessem no alcance de Jesus. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Isto significa dizer que Jesus não tinha um local preferido, um local da sua preferência. Eu só vou atender aqui, eu só vou fazer aqui e ali deixa para lá. Não. Jesus percorria todas as cidades que eram próximas ali, de onde ele estava, todas elas, Jesus esteve ali participando, vez ou outra, em atividade. Em algumas cidades, mais de alguma vez, em outras, uma única vez. Mas o certo é que ele percorria todas as cidades. E não somente as cidades populosas, as cidades onde já estavam bem avançadas no seu trabalho, no seu comércio, na sua população, não. Mas ele percorria todas as cidades e todas as aldeias, os lugares mais retirados, para pessoas de menor poder aquisitivo. Jesus também ia para lá. Para Jesus não tinha diferença entre o rico e o pobre, entre o que tem e o que não tem. Para Jesus, todos eles eram almas importantes que Jesus precisava alcançar. E para alcançar, Jesus precisava ir ao encontro destas pessoas aonde elas estavam. E algumas delas estavam nas cidades, e Jesus ia nas cidades. Outras estavam nas aldeias. Jesus dirigia-se também para as aldeias, sempre com o objetivo de alcançar aquelas pessoas que ali estavam. E quando Jesus ia pelas cidades e pelas aldeias,
nós encontramos nesse texto pelo menos 3 ações que Jesus realizava ao mesmo tempo. Jesus ia por esses lugares, porque ele ia cumprir a vontade de Deus. Então diz-nos aqui que ele percorria todas as cidades e aldeias. Primeira ação de Jesus: ensinando nas sinagogas deles. Ou seja, o centro religioso daquele povo. Jesus ia às sinagogas e quando ele chegava às sinagogas, ele ensinava aqueles que ali estavam. Então, esta primeira ação de Jesus era a ação de ensinar, e ensinar no lugar aonde os religiosos se encontravam, se reuniam, faziam parte, tinham o seu dia especial para se reunir, para aprender a explanação da lei. E Jesus, quando ia à sinagoga, tinha a oportunidade para transmitir o ensino. E em nenhuma ocasião, Jesus perdeu a oportunidade. Ele sempre aproveitou-as e aproveitou de maneira bem-sucedida, porque ele tocava o coração, ele tocava o espírito das pessoas e elas sentiam-se gratas a Deus pelas palavras que saíam da boca de Jesus para aquelas pessoas. Então, primeira ação é que Jesus ensinava na sinagoga. Ensinava no centro, onde as pessoas se reuniam da religião. Segunda ação de Jesus: e ele pregava o evangelho do reino. Jesus não se limitava somente ao centro religioso. Diz aqui que Jesus percorria cidades e aldeias. Encontrou na sinagoga, ele ia à sinagoga. Saindo da sinagoga, ele continuava o seu trabalho, agora pregando o evangelho do reino, com o intuito de alcançar as pessoas, de tocar-lhes o coração, de chamá-las para uma aproximação de Deus através daquela palavra que Jesus estava transmitindo pela pregação. Então ele alcançava pessoas de todas as formas, nas sinagogas e nas ruas, nas cidades, nas aldeias, por onde ele passava, ele estava sempre focado na missão que ele veio realizar. E ele então pregava o evangelho do reino. E quando Jesus pregava, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, quando Jesus pregava, nascia fé no coração daquelas pessoas e muitos deles passaram a crer em Jesus, a acreditar no que Jesus estava falando. E Jesus então realizava a sua terceira ação. Primeiro, ele ensinava na sinagoga. Segundo, ele pregava o evangelho do reino ao ar livre, por onde quer que passasse, encontrasse as pessoas, ele estava ali falando sobre o reino de Deus. Terceira ação de Jesus, está escrito aqui, e curando. Então Jesus operava milagre, Jesus realizava cura na vida daquele povo. E diz-nos a Escritura, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus não escolhia qual era a enfermidade que ele ia curar. Jesus não separava a enfermidade por tipo, e hoje é enfermidade tipo tal, amanhã é outro tipo, depois é outro não. Aqui diz-nos a palavra de Deus que ele estava curando todas as enfermidades, ou seja, qualquer tipo de enfermidade, com Jesus estava
o poder de Deus para curar aquelas pessoas carentes e necessitadas. Ele curava as enfermidades e ele curava também as moléstias. E diz aqui, entre o povo. Eu sempre tenho ressaltado, Jesus nunca se ausentou do meio do povo. Havia uma única exceção. Quando Jesus se retirava, que era para passar a noite no monte em oração. Quando rompia o dia, ele descia do monte e ia novamente para onde estava o povo, porque é ali que havia necessidade de Jesus. É entre o povo, os carentes, os necessitados, os perdidos, os perplexos, os enfermos. Então, é ali que eles precisavam receber a operação de Jesus. E Jesus estava entre o povo, ensinando entre o povo, pregando entre o povo, no meio do povo, curando no meio do povo. Todas as ações de Jesus eram feitas no meio do povo. E os resultados apareciam. Por quê? Porque as pessoas ouviam, criam e confessavam com os lábios. Porque gerava fé, a fé levava-os ao arrependimento, e eles eram voltados para Jesus, portanto, convertidos a Jesus, e a palavra de Jesus transformava aquelas pessoas que ali estavam. E eles saíam libertos, transformados e curados. Então saíam agradecidos a Deus pelo que lhes tinha acontecido com a presença de Jesus. Então era este o trabalho que Jesus fazia. E o trabalho de Jesus sempre era feito movido pelo amor que ele tinha no coração. Um profundo amor, um amor intenso, um amor verdadeiro para com a humanidade. E Jesus realizava desta forma. Seguindo aqui, diz o seguinte, o versículo 36. Depois que ele fez esse trabalho, que ele realizou esta obra, que ele andou por cidades, por aldeias, ensinou na sinagoga, pregou o evangelho do reino, curou o povo. Então diz aqui, e vendo a multidão, Jesus agora olhou para aquele grande número de pessoas que estavam em volta dele. E veja o que foi que Jesus viu naquele povo. Então diz aqui, e vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles. Sempre a compaixão de Jesus foi grande, algo glorioso, maravilhoso, além do que se pode pensar ou imaginar. Grande misericórdia. Jesus movido de grande misericórdia. Jesus cheio de compaixão para aquele povo, movido de grande compaixão. Então, quando a compaixão aliada com o amor de Jesus se encontraram, e ele vendo aquele povo e os olhares de Jesus contemplando a tudo e a todos, ele deu aqui para nós entendermos o discernimento. Se fosse alguém, não sabia nada a respeito daquele povo. Mas Jesus sabia. E Jesus discerniu duas qualidades naquele povo. Duas condições que eles estavam tendo naquele momento. Então Jesus diz o seguinte, porque andavam desgarrados. Primeira condição, eles andavam desgarrados, como que soltos, solitários, andando sem
o devido cuidado. E andavam também errantes. Então, desgarrados e errantes. Duas condições que Jesus viu naquela multidão que estavam com ele ali naquela localidade. Ele viu essas duas coisas e associou isto como que se fosse como ovelhas que não têm pastor. Ovelha que não tem pastor é ovelha desprotegida, desnutrida, colocada em perigo, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. A ovelha precisa de cuidados e o pastor precisa estar presente para avaliar a ovelha, cuidar dela, levá-la para o alimento, levá-la para a água, para o descanso, cuidar dela quando estiver ferida, quando estiver perdida. O trabalho do pastor com a ovelha é um trabalho contínuo, não termina nunca. Sempre ele está envolvido com aquela ovelha. E Jesus dizendo aqui que este povo estava como ovelha desgarrada e errante, que não tem pastor, que ninguém cuida delas. Pessoas largadas, deixadas, abandonadas, vivendo a sua própria sorte. Foi isto que Jesus viu no meio daquela grande multidão. E isto despertou nele grande compaixão. Então, Jesus teve compaixão daquelas almas. E ao ter compaixão, sabendo o estado em que elas estavam, porque o verdadeiro pastor, ele coloca o coração para avaliar o estado das ovelhas. Ele põe o coração sobre o rebanho. O rebanho, o objetivo da vida dele é cuidar daquele rebanho, cuidar daquelas ovelhas, para que elas estejam bem, em segurança, alimentada, protegida, guardadas, amparadas, direcionadas. É com esta finalidade que o trabalho do pastor de ovelhas se desenvolve. E vendo esta situação, chegando a esta conclusão, desta condição em que este povo vivia, Jesus então agora ele cria uma solução. E qual foi a solução que Jesus encontrou para este problema que estava diante dos seus olhos, diante dos discípulos, que não perceberam, que não viram, que não entenderam, mas depois que Jesus disse a eles, então eles passaram a entender. Então Jesus é assim, ele vê as coisas e ele fala aos seus servos e mostra as coisas como estão. E ele orienta também um caminho de solução para seja qual for o problema que se estiver atravessando. Então veja aqui o que foi que Jesus fez. Então no versículo 37. Então disse aos seus discípulos. Veja que Jesus não disse à multidão. Jesus viu como a multidão estava, desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Teve deles grande compaixão. Então ele se volta para os discípulos que estavam próximos a ele e ele diz as seguintes palavras aos discípulos. Ele diz assim: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. O que Jesus estava querendo dizer era o seguinte: há muito trabalho a ser feito para o reino de Deus. Muito trabalho.
trabalho em grande quantidade. Porém, os que estão disponíveis e prontos para o trabalho são em número muito pequeno. E sendo em número pequeno para um grande trabalho, estas pessoas que estão ali para dar conta deste trabalho que está diante dele, que é uma seara grande, bem movimentado, com muitas pessoas. Então, se há poucos cuidando, eles vão ficar sobrecarregados e o peso da responsabilidade vai definhá-los e vai exigir deles muito cuidado. Então, Jesus diz o seguinte: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Mas vocês façam o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, Jesus estava revelando aqui que esta seara grande, que tem poucos ceifeiros, esta seara é de Deus. E que Deus cuida desta seara, mas que os discípulos deveriam pedir ao Senhor da seara, que é Deus, deveriam pedir a Ele que mande ceifeiros para a sua seara. Então, os discípulos deveriam pedir a Deus que providenciasse ceifeiros, obreiros, cooperadores, trabalhadores para a seara que não é dos ceifeiros. A seara é do Senhor. Os ceifeiros são do Senhor. Então, ceifeiros do Senhor, seara do Senhor. Ao ceifeiro do Senhor trabalharem na seara do Senhor, eles vão produzir resultados para o nome do Senhor. Então, é esta a finalidade. Então, aprendendo com Jesus como realizar a obra de Deus, nós vamos entender por estes caminhos que Jesus deixou bem claro aqui nesta passagem. Nós vamos entender e vamos avaliar, de acordo com os dias em que nós vivemos, a maneira como estamos atravessando e comparar com o que Jesus fazia. Bem, então nós entendemos aqui o que é que Jesus fazia. Jesus percorria. Jesus saía do lugar. Jesus se movia entre as cidades e as aldeias. Isto significa que a testemunha de Jesus, o servo de Jesus, a serva de Jesus, o obreiro de Jesus, o salvo por Jesus, ele é um ceifeiro na mão do Senhor, porque Deus o salvou e deu a ele sementes para ele semear. E ele, estas sementes, que é o ensino, a pregação da palavra e os milagres que se realizam em confirmação à palavra de Deus, geram fé, geram vida no coração das pessoas, elas vêm a Cristo e o ceifeiro tem agora que cuidar daquelas vidas e apresentá-las habilitadas e preparadas diante da presença de Deus. Então é esta a função que Jesus estava fazendo. Nós observamos que há muitos anos atrás, as pessoas andavam rua a rua, porta a porta, anunciando o evangelho, convidando as pessoas, falando de Jesus, no parque, no bar, no campo, na padaria, nas estradas, nas rodoviárias, dentro dos ônibus, em qualquer lugar. As pessoas eram frequentes
em falar de Jesus, em anunciar Jesus, em proclamar o nome de Jesus. E quantas pessoas, ao ouvirem esta forma de trabalhar, foram alcançadas por Jesus e vieram ao redil do Senhor, vieram para o aprisco do Senhor e receberam o Senhor como pastor, que alimenta, que cuida, que livra, que protege, que defende, que dá segurança, que vela pelas ovelhas. E isto era comum em todo e qualquer lugar, nos trens, nos ônibus, em qualquer lugar onde tivesse um crente, ele estava falando de Jesus. E isso, multidões foram aos pés de Jesus por esta maneira. Por quê? Porque os ceifeiros do Senhor, eles foram ao lugar onde as pessoas estão. É como um livro que ele tem um título que diz o seguinte: lá fora, onde os pecadores estão. Então você precisa ir lá, aonde eles estão, no convívio onde eles estão, no trabalho, na escola, no comércio, na família, na indústria, onde quer que eles estejam. É lá que os ceifeiros de Jesus precisam ir e fazer ali a colheita pela pregação da palavra de Deus, trazer vidas para Jesus. E eles iam fazer isto, faziam com gratidão, faziam isso com muita alegria. E quando eles saíam durante o dia, quando chegava a noite para o momento de culto, sempre vinha lá 2, 3, 5, 10. E essas pessoas que estão aí, fulano passou por lá, fulano falou de Jesus, fulano nos convidou e nós viemos e estamos aqui. Mas foi tão bom ele falar conosco e nós estamos tão felizes. E as pessoas rendiam-se aos pés de Jesus. Mas por quê? Porque aprenderam com Jesus. Eles foram lá onde as pessoas estavam, no local deles, na zona de segurança deles, e lá ganharam a oportunidade, pelo testemunho, pela conduta, pelo cuidado, pela maneira como se apresentaram, como falavam com as pessoas, e eles começaram a ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus, gerou fé no coração deles, e eles foram se rendendo e se arrependendo e servindo a Jesus. Quantas vidas foram ganhas desta forma? Quantos trabalhos foram feitos? Quantos cultos de ar livre foram feitos nas praças, nas esquinas, nas ruas, em cima de caminhões? As pessoas subiam, ficavam ali, em alguns lugares armavam uma tenda e ali faziam os cultos e pregavam, saíam pela vizinhança e traziam para aquela reunião e o nome do Senhor era glorificado de maneira grandiosa. Este foi um trabalho que deu resultados. O trabalho que deu um impulso à igreja do Senhor e o número de fiéis cresceu de maneira gloriosa. O nome do Senhor foi bendito, foi exaltado, foi glorificado. E isto é o que nós aprendemos com Jesus. Jesus não se prendia ao lugar. Não, aqui, o meu centro de reunião é aqui. Eu estou aqui na Galileia, eu estou aqui na sinagoga da Galileia, e quem quiser ouvir, que vem aqui. Se não quer ouvir, não vem aqui. Mas quem quiser, eu estou aqui. É só me procurar que eu estou aqui. Não. Jesus não fazia isso. Jesus ia onde as pessoas estavam. Ele deixou este ensino, este exemplo, porque ele disse: como eu fiz, façais vós também.
Então Jesus percorria, isso significa Jesus caminhava, Jesus andava, Jesus subia a rua, Jesus descia a rua, Jesus ia para morro, Jesus ia para vale, Jesus ia para a cidade, Jesus ia para a aldeia, Jesus ia para lugar de segurança, passava por lugares tenebrosos, mas ele ia. Jesus não escolhia aonde queria fazer o seu trabalho. Jesus ia aonde tinha a necessidade. Então esse é o diferencial de Jesus. Que para Jesus não tinha nenhuma acepção de pessoas. O pessoal daquela vila, eles não merecem, deixa eles para lá. Não, Jesus ia lá também. Jesus chegava lá. Jesus chegava aos publicanos, Jesus chegava aos pecadores, Jesus chegava às prostitutas, e elas recebiam a Jesus. O certo é que de toda a escala da sociedade não ficava ninguém para trás quando Jesus saía para ensinar, para pregar e para curar. E o trabalho de Jesus foi este. E os discípulos fizeram este trabalho. Porque diz que todo dia, nas casas e no templo, não cessavam de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Ensinar e pregar. Ensinando e pregando. Quando eles iam orar, Jesus operava o milagre, curava os enfermos. Então eles deram continuidade ao trabalho de Jesus. Mas o tempo passou e nós chegamos agora aos nossos dias. E as cidades, elas têm agora se transformado em verdadeiras selvas de pedra. São os arranha-céus, aqueles prédios altos, gigantescos, impenetráveis, não se consegue mais entrar para falar de Jesus. Quando eram as casas, saíam pelas casas, batiam as portas, e quem vinha atendia, ouvia, quem não queria atender, passava para outra casa, mas teve a oportunidade de ouvir. Então o caminho era facilitado por este meio. Então esta é uma das limitações que nós encontramos nos dias em que estamos vivendo. Uma grande parte vivem nestes aglomerados de prédios, mas ainda existe muitas moradias particulares em que é possível sair rua a rua, bairro a bairro, vila a vila, para ir anunciando o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Então, pode-se cumprir o que Jesus determinou, a maneira como ele ensinou, como ele exemplificou, nós podemos aprender desta maneira e aplicar no nosso dia a dia. Mas uma outra situação que acontece nos nossos dias é que as pessoas encontraram um outro meio. Ao invés de saírem às ruas, às vilas, aos bairros, aos lugarejos, às cidades, aos interiores, ao campo, ou seja, aos lugares mais distantes e carentes, as pessoas nos nossos dias, eles aprenderam a se reunir somente no templo, no centro religioso. O lugar de culto é aqui. Então, aqui dentro do culto, nós pregamos o Evangelho para que as almas se convertam. E quando estamos cercados somente dentro de 4 paredes, pregando o Evangelho para a salvação dos pecadores, e quando vamos fazer um convite, não tem ninguém para aceitar. Por quê? Porque nós ficamos enclausurados lá dentro, fazemos toda a nossa atividade lá dentro e esperamos que o pecador receba uma iluminação de Deus e que ele procure o lugar onde nós estamos.
porque nós não estamos dispostos a ir aonde ele está. Então ele que venha até onde nós estamos e nós vamos falar para ele a palavra de Deus. Não é assim. Jesus não fez assim. Jesus saía do templo, Jesus saía da sinagoga, Jesus ia onde o povo estava, Jesus ia à casa do povo e lá ele conversava, lá ele pregava, lá ele ensinava, lá ele curava. Então veja quão distante nós estamos do exemplo de Jesus. E às vezes ficamos admirados porque o número de salvos não aumenta. E uma coisa grave, ao invés de aumentar, aqueles que já estão lá há tantos anos não vê nada acontecer, não vê crianças espirituais chegando à fé para serem cuidados, para serem alimentados, para serem tratados, para serem ensinados à luz da palavra de Deus. Não chega nenhuma vida alcançada por Jesus. Alguns deles vão esfriando na fé, vão desanimando, vão parando, e o número vai decaindo. Vai ficando menos pessoas. E alguém fica preocupado, mas por que acontece isso? Porque não está seguindo o exemplo de Jesus. Por que as multidões estavam em volta de Jesus? Porque Jesus ia sempre ao encontro das pessoas. Quando eu e você formos ao encontro das pessoas, elas virão ao encontro de Jesus. Porque eu e você temos Jesus no nosso coração. E quando vamos às pessoas, nós vamos falar de Jesus. E a palavra de Jesus na nossa boca vai entrar no coração deles. E eles vão ser atraídos pelo amor de Jesus, vão receber o perdão de Jesus, a transformação de Jesus e vão fazer parte do povo de Deus. Então é preciso isto. Quando a gente olha o número de ceifeiros, na linguagem de hoje, o número de obreiros, o número de pessoas escolhidas e separados nos templos, nas denominações, com os seus cargos, seus títulos e as suas funções, é um número muito grande. Mas quando nós olhamos quem realmente está indo, está percorrendo cidades e aldeias, ruas, vilas e bairros, centros comerciais, centros educacionais, prisões, casas de recuperação, asilos, orfanatos, são lugares aonde as pessoas estão. E é nestes lugares que o ceifeiro de Jesus precisa ir lá com a palavra de Jesus para ensinar, para pregar e para orar e Jesus curar as pessoas. Curar o físico e curar a alma, garantindo para elas a salvação que só Jesus pode dar. Então, o que Jesus fazia era isto. Ele percorria cidades e aldeias. Eu me lembro, uma determinada ocasião, há muitos anos atrás, quando trabalhava numa congregação, fizemos uma semana de evangelização, nos reunimos no templo, foi dado uma instrução, um breve treinamento, colocado os folhetos de acordo com o tema, falado sobre o assunto, e nós saímos naquela semana, todas as noites, rua por rua. Um grupo de pessoas ia por um lado da rua, outro ia para outro lado, batendo as portas, conversando com as pessoas, deixando a literatura, fazendo convite, anunciando Jesus, e no dia seguinte íamos para outro local e depois para outra localidade, e no domingo tinha o trabalho ao ar livre, que era feito nas ruas. E quanto resultado este trabalho deu? Quantas vidas foram resgatadas para Jesus
por esse simples trabalho de ir e ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque o ceifeiro é de Deus, a seara é de Deus, as almas são de Deus. Então nós precisamos buscar o que é de Deus para ele, que está desgarrado e errante, como ovelhas que não têm pastor. Mas ainda há tempo de reconsiderar a maneira de se trabalhar. E ao invés de esperar que as pessoas venham ao nosso encontro, nós precisamos ir aonde elas estão e ali fazer o que Deus espera de cada um de nós. Ou seja, instruí-los na palavra de Deus, mostrar a grande e poderosa salvação que Deus levantou para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus é o Salvador e as pessoas precisam saber disto, mas elas hão de saber através de uma pessoa que foi salva por Jesus, está desfrutando esta salvação, está envolvido com este amor e com esta grande compaixão em realizar o querer de Deus para alcançar as almas. Então, que aprendamos com Jesus como realizar a obra de Deus na terra. Deus espera de nós, Deus conta conosco, Deus tem recursos para nos ajudar a realizar este trabalho. E quando terminar este trabalho, Deus ainda dará ao servo fiel, leal e prudente a recompensa que Deus há de separar para cada um. Mas vamos fazer isto. Como Jesus disse, os convidados foram convidados para vir e ninguém quis vir. E Jesus disse ao servo: saí pelas ruas e pelos valados e convida todos que vocês encontrarem. E não só convida, não, mas força eles, traz eles, empurra eles para que eles entrem para a festa. Eles precisam fazer parte da festa da salvação através de Jesus. Que eu e você possamos ir atrás destes que estão carentes pela vida e conduzi-los a Deus através de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. Que esta palavra tenha um pleno e seguro lugar no meu coração, no teu coração, no nosso coração, e que os nossos olhos se voltem para ela, como Jesus fazia. Vou seguir o exemplo de Jesus. Vou fazer como Jesus fazia. Jesus percorria, Jesus andava, Jesus não escolhia lugar. Não, eu só vou se for nesse bairro aqui, se for nessa rua, se for nessa localidade, eu vou. Se for além daqui, eu já não vou mais. Não, Jesus não escolhia onde queria ir. Jesus ia onde havia necessidade. Eu e você precisamos ir aonde está o povo, porque onde está o povo está a necessidade. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o de idade mais avançada, mais experiente na vida, eles também precisam ouvir desta palavra. E a seara do Senhor precisa ser ocupada por estas vidas que nós vamos atraí-la com a palavra para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você puder, se inscreva neste canal, acione o sino, deixe o seu like, faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.